Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu. Então, nós já vimos que a frase mais importante do Deuteronômio é o Shema Israel. Vocês podem acompanhar, ouça Israel, Javé nosso Deus é o único Javé. Portanto, ama Javé seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Nós sabemos fazer de Deus o centro da nossa vida. Esse é o grande desafio. E a plena revelação de Deus para nós é Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me vê, vê o Pai. Quem me conhece, conhece o Pai. Jesus é o caminho para conhecer a Deus. Então ele é absoluto, o centro da nossa vida. Um outro texto que nós podemos agora ler é no capítulo 6 do Deuteronômio. Amanhã seu filho vai lhe perguntar o que significam esses testemunhos, estatutos e normas que Javé nosso Deus ordenou a vocês. Então você responderá ao seu filho: nós éramos escravos do faraó no Egito, mas Javé nos tirou do Egito com mãos fortes. Diante de nossos olhos, Javé realizou sinais e prodígios grandes e terríveis contra o Egito, contra o faraó e toda a sua corte. Quando a nós, porém, ele nos tirou de lá para nos introduzir aqui e nos dar a terra que havia prometido aos nossos antepassados, Javé então nos ordenou a cumprir todos esses estatutos, temendo a Javé nosso Deus, para que sempre tudo nos corra bem e para nos dar a vida, como hoje se vê. Essa será a nossa justiça, cuidarmos de colocar em prática todos os mandamentos diante de Javé, nosso Deus, conforme Ele nos ordenou. Então aqui o livro do Deuteronômio lembra uma coisa muito importante, a história. Não inventamos a religião. Fazemos parte de um povo que começou com Abraão, mas principalmente Moisés, diz o texto aqui. Fomos um povo libertado da escravidão. E Deus deu uma terra para nós. E nessa terra temos estatutos para que a nossa vida seja harmoniosa. Hoje em dia o grande problema de muitas pessoas, principalmente dos jovens, e não conhecer a sua história, de onde vem o seu passado. Muita gente, por exemplo, veio da escravidão e não se lembra, não sabe disso, e nem tem futuro. A história nossa é muito importante. Por isso, quando a gente lê a Bíblia, é para ir beber nas fontes. Quando a gente lê a vida dos santos, ou simplesmente nossos avós, povo simples, é para não perder o rumo da nossa vida. Nós precisamos conhecer o passado para construir o futuro. Me lembro, alguns meses atrás, estive em comissão na Fazenda Reunidas, no assentamento Padre Josimo. Foi tão bom relembrar a história de 30 anos atrás, quando o povo veio de Campinas, através das comunidades eclesiais de base, foi ocupando a terra, conquistar a terra. E é bonito quando a gente vê o povo lá produzindo alimentos sadios para o povo. Então, houve uma grande celebração, onde a gente lembrou toda essa história. Precisamos relembrar nossa história. A partir daí, precisamos também
sonhar o nosso futuro. E o Deuteronômio faz isso. Mas vamos ver mais um texto que lembra isso. Você dirá diante de Javé, seu Deus: meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito e aí residiu com poucas pessoas. Depois tornou-se uma nação grande, forte e numerosa. Os egípcios, porém, nos maltrataram e humilharam, impondo uma dura escravidão para nós. Clamamos então a Javé, Deus dos nossos antepassados, e Javé ouviu a nossa voz. Ele viu nossa miséria, nosso sofrimento e nossa opressão, e Javé nos tirou do Egito com mão forte e braço estendido, em meio a grande terror, com sinais e prodígios, e nos trouxe a este lugar, dando-nos esta terra, uma terra onde corre leite e mel. Por isso, aqui estou, Javé, com os primeiros frutos da terra que tu me deste. E você colocar os primeiros frutos diante de Javé, seu Deus, e diante de Javé, seu Deus, se prostrará. A mesma ideia que no slide antes, só que aqui começa com Abraão. Como eu disse, lembrar a história, nossas lutas é muito importante. Nesta época difícil que estamos vivendo, uma política meio em desfavor do povo, vamos relembrar nossas lutas, nossas conquistas, para continuar o que foi semeado pelos nossos pais, talvez nossos avós, e continuar essa mesma luta, dando terra para o povo, dando alimentos sadios para nossas comunidades. Um outro capítulo muito interessante do Deuteronômio é a retomada dos 10 mandamentos, que já encontramos no Êxodo, mas que aqui é retomado, que é a base. Né? Vamos ler o que está escrito. Não tenho outros deuses diante de mim. Não pronuncie em vão o nome de Javé, seu Deus, porque Javé não deixará sem punição aquele que pronunciar o seu nome em vão. Observe o dia de sábado para santificá-lo, como ordenou Javé, seu Deus. Honra seu pai e sua mãe, como Javé, seu Deus, lhe ordenou, para que sua vida se prolongue e tudo corre para o bem, para você na terra que Javé, teu Deus, agora lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem deseje para você a casa do seu próximo, nem o campo, nem o escravo, nem a escrava, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. É a base das leis de Israel. Nós sabemos que os direitos humanos, proclamado em 1948 para a ONU, se baseia muito nesses 10 mandamentos que fazem parte da história. Jesus vai além desses 10 mandamentos. A observação simplesmente legalista destas leis, observância simplesmente legal. Nas bem-aventuranças, no capítulo 5 de Mateus, Jesus vai dizer: vocês ouviram dizer, não comentar do dia, mas eu digo para vocês, quem olha uma mulher com desejo de possuí-la já comete adultério. Vocês ouviram dizer não matar, 5 mandamentos. Eu digo para você, quem fala mal do seu irmão, já cometa um pecado contra esse 5º mandamento. Então Jesus volta no sentido profundo desses mandamentos no Sermão da Montanha. Outra palavra-chave, já toquei um pouco nesse assunto, é a palavra lembre-te. Aqui nesse pouco espaço, não dá para ver todos os textos onde se diz lembre-te. A memória, muito, muito importante, a lembrança.
Como eu disse, às vezes é bom olhar o nosso passado, a luta dos nossos antepassados, as conquistas, as libertações que eles conseguiram. Vamos ver o que diz o Deuteronômio. Lembre-se, porém, de todo o caminho que Javé, seu Deus, fez você percorrer durante 40 anos no deserto, a fim de humilhar e o colocar à prova, para conhecer suas intenções. Será que você irá observar os mandamentos dele ou não? Lembre-se e não se esqueça de que no deserto você irritou Javé, seu Deus. Vocês estão sendo rebeldes a Javé, desde o dia em que saíram do Egito até chegaram a este lugar. Uma experiência muito interessante, quando a gente chega já numa certa idade, é relembrar o filme da sua vida e ver como Deus foi agindo. Quando eu fiz um retiro do mês, o retiro ignaciano, foi em 1990, estava terminando o seminário de filosofia em Marília, então fiquei um mês rezando e revendo o filme na minha vida. E eu pude perceber como Deus foi maravilhoso comigo. Aí eu disse para mim mesmo, se Deus foi tão bom comigo até agora, Ele vai ser mais maravilhoso comigo no futuro. E a mesma coisa para você. Olhe o filme da sua vida. Vê quantas maravilhas. Acredite que Deus vai continuar fazendo maravilhas para você na sua vida. A memória, lembra-se. Né? Outra palavra-chave que é sempre repetida hoje, que as maravilhas que Deus fez no passado, Ele continua fazendo. Deus não muda. O que Deus fez no passado, Ele continua fazendo. Isso é o famoso hoje, que nos encontramos em muitos textos do Deuteronômio. Vou só mostrar 2 textos. Moisés convocou todo Israel e disse: ouça, Israel, os estatutos e as normas que hoje o proclama aos seus ouvidos, para os aprendam e cuidam de praticar. É hoje. Na liturgia também, por exemplo, na missa de Natal, se diz, hoje o Salvador nasceu para você. A liturgia não é uma memória simplesmente do passado, uma lembrança do passado, mas é uma memória que Deus faz sempre que continua fazendo. E no capítulo 11, versículo 8, observem, portanto, todos os mandamentos que eu hoje lhes ordeno, para que se tornem fortes, entre lá e tomem posse da terra, para a qual estão atravessando, a fim de conquistá-la. Hoje é muito importante. Aí tem uma coisa muito interessante também neste texto. De fato, os reis se tinham desviado muito. Né? Se você sabe, Salomão se vangloriava de ter sido 700 mulheres, não sei quantos cavalos, quantos carros, mas quem se enriquece tanto é a custa do pobre. Né? Quem acumula fazendas e fazendas vai fazer falta para aqueles que precisam, os pequenos. Então, o Deuteronômio, uma crítica muito grande contra os poderosos, os grandes, principalmente os reis. O rei não deverá multiplicar cavalos para si, nem fazer que o povo volte ao Egito para aumentar sua cavalaria. Pois Javé disse a vocês, nunca mais voltem por esse caminho. Ele também não deverá multiplicar o número de suas mulheres, para que sua mente não se desvie. E também não acumulará para si prata e ouro, quando subir ao trono, e mandará escrever num livro, para seu próprio uso, uma cópia dessa lei, ditada pelos sacerdotes levitas. Então o livro do Deuteronômio nos lembra uma coisa que continua, ricos cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres. O Deuteronômio
uma crítica muito forte contra os reis e os nobres da época, desde Salomão até o cativeiro da Babilônia. E a consequência disso é a preocupação com os pobres. É verdade que no meio de vocês não haverá nenhum pobre, oxalá, porque Javé vai abençoar você na terra, que Javé, seu Deus, dará a você para que a possua com herança. Como a situação de muitos descendentes dos negros nos quilombos, como é a situação de muitos índios nas reservas, com seus limites ou não. Né? Onde estão os nossos pobres? Será que ainda tem pobres na nossa sociedade?